Olá, pessoal. Estamos agora indo para o nosso 12º ensaio, nossa 12ª aula de leitura musical, e é a última aula desse nível que nós vamos ter, nesse nível iniciante. No restante desse semestre, conforme for possível, vamos fazer revisões, mas esse é o último conteúdo. Então, no próximo semestre, vocês que estão aqui no nível iniciante vão para o nível intermediário da leitura musical. E depois ficam no grupo permanente, aprofundando os temas de leitura musical, conforme for o andamento aí dos semestres. Então, nós vamos hoje ver as funções harmônicas, é um assunto novo, que vamos visitá-lo mais adiante, quando chegarmos no grupo intermediário, tá bom? Então, vamos começando aqui, fazendo o compartilhamento da nossa tela. Bom, então nós já nos habituamos à nossa escala cromática, né? Está aqui. Dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gi, lá, li, si, dó. Dó, si, se, lá, lê, sol, gê, fá, mi, mi, ré, rá, dó. Né? Escrito aqui na clave de sol, na clave de fá. Já vimos já a introdução ali para a escrita na clave de fá também, né? E as cadências, que começamos a ver já, a cadência plagal, que é o primeiro, quarto grau e o primeiro. Cadência perfeita, primeiro, quinto grau, quando tem o número aqui, significa que não é uma tríade, ou seja, tem além da fundamental, terça e quinta do acorde, a nota que está indicada no número a partir da fundamental, que é a sétima, né? Então, se o acorde é Sol, no caso aqui, tonalidade de Dó, vamos ter Sol, a terça, que é Si, a quinta, que é Ré, e a sétima, que será então Fá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, contamos 7 notas. Cadência picarda, que é o primeiro grau menor, quinto grau com sétima, maior, por isso que está em maiúsculo, e o primeiro grau maior. Pois a cadência completa, onde temos o primeiro grau, quarto grau, quinto grau com sétima e primeiro, meia cadência, nós não retornamos para o primeiro grau, ficamos no quinto grau, simplesmente, e a cadência deceptiva, para encerrarmos aí a nossa compreensão, onde ao invés de voltarmos para o primeiro grau, vamos para um grau substitutivo da tônica, que aí é o que vamos entender hoje, as funções, para depois entendermos quais os graus podem substituir os acordes tradicionais aqui, né, os acordes básicos, que fazem parte do primeiro, quarto e quinto grau. Primeira coisa é saber a função da tônica. A tônica, ela é o centro orbital da cadência, ela possui o tônus, a força, e deste nome, dela também, dá-se origem à tonalidade. Então, se a tônica é Dó, a tonalidade é Dó. Se a tônica é Mi, a tonalidade é Mi. E aí tem a qualidade da tonalidade, que pode ser maior ou menor, conforme indicar a tônica. A mediante é o terceiro grau, que é o meio do caminho entre a tônica e um outro grau, uma função que é importante, que é o da dominante. A dominante e a tônica formam aí a cadência autêntica, tá? E elas ficam nesse ping-pong, vamos dizer. Tônica vai para dominante, dominante retorna para tônica, nesse bate-bola. Ela é o ordenador orbital da cadência. Então, ela coloca os acordes na órbita da tônica. E ela possui o domínio, ou seja, o comando sobre os demais acordes que orbitam a tônica. E ela orienta a tonalidade e as modulações. Modulações é quando a gente faz uma alteração na tonalidade. Estamos em Dó e queremos ir para Sol. Aí, para isso, vamos alcançar um determinado acorde que vai nos orientar para lá. Esse acorde vai ser um acorde de dominante da nova tonalidade. A subdominante, ela tem uma função mais preparatória para a dominante, ela deve ocorrer antes, por isso o nome sub, tá? Mas ela pode formar uma cadência com a tônica, sem a obrigatoriedade de se incluir nela a dominante. Quando temos tônica, subdominante tônica, teremos uma cadência chamada cadência plagal, mas ela não é identificada como uma cadência autêntica, porque ela tem uma tensão menor entre os acordes do que a cadência autêntica, que é a de tônica e dominante. A supertônica não quer dizer que é uma tônica com superpoderes. O termo super significa apenas isso, após.
Então, é um grau, que é o segundo, que virá após, tá, o primeiro grau. É basicamente isso que nós vamos ter aqui. Então, depois do primeiro grau, vem o segundo grau. Após esse grau, chama-se super. Então, supertônica é isso. Então, não teremos uma cadência 2-1, por exemplo. Pode ter 1-2-1. É o primeiro, segundo, primeiro. Mas segundo, primeiro, do nada, na tonalidade, na harmonia funcional tonal, que a gente está vendo, não vai acontecer. Embora existam quebras desses parâmetros, né? A superdominante não é uma dominante poderosa, simplesmente ela vem após a dominante, que é o sexto grau. Ele vai ter algumas qualidades diferentes que vamos estudar no próximo semestre, né? Basicamente isso que a gente vai observando, né? Então, nós temos depois a sensível, que é o sétimo grau, porque ela instiga a sensibilidade para resolvermos a cadência paratônica. E ela pode substituir a dominante. Mas as questões de substituições é algo que nós vamos entender apenas lá no grupo permanente. No nível intermediário ainda não entendemos muito bem. Lá mais quando entrarmos no primeiro semestre do grupo permanente, a gente vai entender melhor, né? A tônica, então aqui, né, ela vai vir após a sensível, né, e a gente vai ter essa cadência sensível tônica, né? Pode voltar para dominante e volta para tônica. E aqui, nas funções, eu coloquei em ordem. Do sétimo grau, vamos para o primeiro pode ir para o segundo para o terceiro para o quarto para o quinto para o sexto para o sétimo para o primeiro, e assim por diante. Vejamos aqui ainda o exemplo das cadências, para depois vermos um exemplo das funções. A cadência plagal, deixa eu só alterar aqui o volume para vocês poderem ouvir melhor. Vamos ouvir aqui a cadência plagal, depois a cadência autêntica perfeita, eu terei no futuro também, que é isso, e cadência picarda. Depois cadência completa, meia cadência e cadência deceptiva. Vamos ouvir essas cadências aqui. Para melhor ilustrar, deixa eu só colocar uma respiração entre elas, né? Que a gente tem uma ilustração mais adequada dessas cadências. Então, vamos colocar aqui uma respiração para cortar o som, podemos ouvir melhor. Cadência perfeita, cadência picarda não precisa, a completa, meia cadência e a deceptiva. E já vou abrindo aqui o nossa progressão funcional, né, para a gente poder perceber melhor aquilo que eu estava mostrando para vocês aqui nesse último quadro. Sétimo para o primeiro para o segundo para o terceiro grau, terceiro para o quarto grau, quarto para o quinto, depois para o sexto. Vamos ouvir isso depois, ao final, depois que eu mostrar as cadências, nas duas tonalidades, na maior e na menor. Ouçamos primeiro aqui, então, a cadência plagal, perfeita e picarda. Agora vamos ouvir isso. A cadência completa, a meia cadência e a cadência deceptiva. Diminuir um pouco aqui das informações. Cadência completa, meia cadência e deceptiva. Meia. Cadência deceptiva. Ela engana o ouvido, também é chamada de cadência de engano, porque nós esperamos isso. E aí ouvimos, de repente, isso. E aqui é a progressão funcional. Depois entenderemos porque tem esse dim aqui, né? Mas é o sétimo grau,
que conduz para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Na tonalidade maior primeiro e depois na tonalidade menor para vocês ouvirem a diferença entre ambos. Ouçamos então. E é isso, para finalizar o último assunto deste nível iniciante, né, para a gente começar a apenas ver sobre a questão de funcionalidade, coisa que nós vamos abarcar mais no próximo semestre. Então, agora vamos ter algumas revisões aí até o final do semestre para vocês poderem lembrar e praticar melhor aquilo que porventura tenham perdido e fixar aquilo que já tenham entendido de alguma maneira, mas que não tiveram ainda propriedade antes de nos conduzirmos para os próximos assuntos do nível intermediário. Então é isso, pessoal. Uma grande alegria estar com vocês nesse primeiro nível. Espero que vocês prossigam para o intermediário para podermos aprofundar ainda mais a nossa leitura musical. Até mais. Tchau, tchau.